Olá, tudo bem? Bom, mais um dia para a gente trazer o estudo. Perdão pela demora, até por ter me enrolado com relação à data de quem seria a próxima. Então, tô aqui. E o estudo de hoje é Atos 17, de 1 a 15. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, glorificamos o teu nome, declaramos que tu és maravilhoso. Tu és nosso maravilhoso ensinador, maravilhoso conselheiro, maravilhoso amigo. E o que é mais maravilhoso de tudo é que, apesar de nós, o Senhor habita aqui dentro. Ah, Espírito Santo, o Senhor habita aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Como é possível? Como é possível que tão santo, poderoso, grande, tremendo e incrível como tu és? O Senhor habita dentro de mim. E eu te louvo por isso. Obrigada. Te peço que dirija esse tempo de estudo, que a tua presença seja real e que nós possamos aprender aquilo que tu tens para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Atos 17. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que, se fosse necessário, que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: esse Jesus que vos anuncio é o Messias. Então, o que eu queria trazer para nós desses versículos é que eu fui olhar no mapa, Anfípolis e Apolônia e Tessalônica são cidades tudo muito pertinho uma da outra. Eu não sei a distância, mas é só assim, um seguidinho da outra, né? E eu gostei do como fazia habitualmente. Então, ensinar a palavra, ir na sinagoga, estar conversando sobre Deus, sobre Jesus, né? É algo que ele fazia como de costume, né? E às vezes nós estamos acostumados a falar só sobre trabalho, só sobre filhos, só sobre problemas, só sobre doença, né? Não que isso esteja errado, a gente está no mundo, a gente tem que conversar mesmo. Aliás, eu ainda acho que o cristão mesmo, ele tem que saber conversar sobre qualquer assunto. Se quiser falar até a respeito de plantar tomate, a gente entende pouco, porque a gente não sabe que nós vamos encontrar pela frente, né? Então isso pode ser o começo de uma conversa. E aí, como de costume, a gente traz Deus para a conversa. Então eu queria trazer isso para nós. Traga Deus para sua conversa, mas você precisa ter outros assuntos também. Mas não só, você precisa trazer Deus para sua conversa. Os outros assuntos vão ser o start. Amém? Vamos lá, verso 4. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Olha que tremendo, né? Aquilo que Paulo estava carregando, ele estava alcançando o judeu, ele estava alcançando o grego e ele estava alcançando senhoras da alta sociedade. Então, nós precisamos saber conversar com todos eles. Nós precisamos da estratégia do Espírito Santo para trazer Jesus à realidade de qualquer pessoa. Carioca, paulista, baiano, mineiro, agricultor, dona de casa, mãe, empresária, musicista, artista. Nós precisamos estar abertos, nós não sabemos aonde Deus vai nos usar. Então, naquilo que Deus está preparando para nos usar, nós precisamos estar abertos para poder conversar. Então, seja sábio, seja inteligente, busque conhecimento em várias áreas, mas principalmente da palavra de Deus. Porque o que essas pessoas estavam buscando era a palavra, né? E que nós possamos levar a palavra, não importa para onde nós vamos.
Porém, verso 5. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Olha que interessante, dentre os desocupados, né? Então, o que eu vejo nesse desocupados? O Senhor, quem está desocupado realmente não tem tempo para ficar conhecendo a palavra, não tem tempo para buscar informação, não tem tempo para, aliás, não tem tempo, ele não faz o tempo acontecer. Ele literalmente é um preguiçoso e desocupado. E esses, quando a gente acha, a gente só consegue problema, né? O fato da pessoa não buscar nada, não entender de nada com coisa nenhuma. Na hora de confusão, é esses aí que a gente consegue, né? Vamos lá. Todavia não os encontraram. Isso, achei. Todavia, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-lo para o centro de ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontraram. Agarraram Jason e alguns outros irmãos e o entregaram aos governantes das cidades, clamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo agora chegaram até aqui. E Jason hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após o pagamento de fiança estipulada. Então, vai haver perseguição? Claro que vai. Vai ver gente que não quer ouvir o que você tem para dizer? Vai também. Vai ter gente que vai te denunciar, que vai te cancelar? Vai também. Mas você precisa estar acostumada a falar de Jesus. Não importa onde você esteja. Porque ele é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E eu não posso me calar. A Bíblia diz que se eu me calar, as pedras vão clamar, e eu não quero me calar. Eu quero fazer parte daquelas pessoas ao qual o Senhor conta para salvação, conta para ser instrumento, conta como agentes do céu na terra. Verso 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, que já é uma outra cidade, então veio vindo, né? A Anfípolis, do lado Apolônia, Tessalônica e Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. É claro, eles estão acostumados, essa é a vida deles. Eles procuram uma igreja, eles procuram os irmãos, eles procuram estar em família, né? Às vezes o que a gente procura é balada, um bar, a gente procura amigos, nós precisamos buscar o povo de Deus, né? Para estar falando da mesma coisa, nos fortalecendo, nos animando. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Olha que tremendo! O fato deles estar abertos ao estudo da palavra, eles não engoliam qualquer coisa. A Bíblia diz assim, ouve tudo e retém o que é bom. Você só vai reter o que é bom. Você só vai reter o que essa palavra diz, a verdade dessa palavra, se você estuda. Se você avaliar tudo que é dito para você. Eu ouso mais. Às vezes a gente está dentro da igreja, né? E ouve uma assim, seja de autoridade, seja de um irmão, alguma coisa. Ou a gente está ouvindo no rádio, ou a gente está ouvindo na TV, ou a gente está conversando com alguém, não importa. Quem tem que ser a nossa base é as Escrituras. Ela tem que ser confirmada. Tudo que é dito tem que ser confirmado aqui. A Bíblia fala assim, não acrescente nenhum tio, não tire nenhum tio, não invente nada, não crie coisas que a Bíblia não disse, né? Nós precisamos aprender a temer e respeitar essa palavra, estudar essa palavra, não ficar engolindo qualquer coisa, né? E isso, assim, é uma virtude dos bereanos.
E eu ainda vou mais, não somente a palavra, mas tudo que é falado para você. Não engula tudo, não engula o que as feministas dizem, não engula o que partidos dizem, não engula o que o coach diz, não engula o que os psicólogos estão dizendo. Ouça o que a palavra diz. O que a palavra diz sobre criação de filhos? O que a palavra diz sobre casamento? O que a palavra diz sobre pagar suas dívidas? O que a palavra diz sobre os seus impostos? O que a palavra diz sobre perdão? O que a palavra diz sobre conhecimento e inteligência? O que a palavra diz sobre construção da sua casa? O que a palavra diz sobre estudo, sobre profissão, sobre salário, sobre dízimo, sobre oferta? O que a palavra diz? Não engole o que os outros dizem. Estuda você a palavra. E é isso que os bereanos faziam. Dessa forma, estudando a palavra, ouvindo Paulo, discernindo das verdades do Espírito Santo através da palavra, muitos dentre os judeus creram, bem como grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. Quando você fala a verdade transforma, a verdade te respalda, a verdade te empodera. A verdade, ela é uma das forças mais poderosas que existe. Então, quando você está munido da verdade, cercado da verdade, envolvido com a verdade, dominando a verdade, através do poder do Espírito Santo, pessoas vão ouvir a verdade, vão seguir o que você tem a dizer, porque você está falando as verdades do Espírito. Verso 13, para terminar. No entanto, quando os líderes de Tessalônica tomaram conhecimento de Paulo, que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanharam Paulo e conduziram até Atenas partiram depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Amém? Então, o meu estudo de hoje vai até aqui, o verso 15. Mas o que eu quero trazer hoje para você, para nós, né, de uma forma muito intensa, é seja inteligente, seja sábio pela sabedoria da palavra, seja inteligente naquilo que o Senhor quer te colocar. Você não sabe, às vezes, que lugar da sociedade o Senhor te quer, mas seja onde for, que você saiba se portar, que você saiba conversar, que você saiba se relacionar com qualquer pessoa, seja o irmãozinho que está na roça, seja o irmãozinho que está sei lá, no palácio do governo, não importa. Seja sábio, o Senhor tem lugares altos para nos levar, mas nós precisamos ser inteligentes para poder estar nessa situação e principalmente estar munido do poder e da autoridade, conhecendo essa palavra. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço, mas aquilo que eu conheço eu posso falar. Por isso, eu preciso de experiências com Deus. Eu posso trazer as minhas experiências, mas isso também tem que estar respaldado na palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe ricamente, que essa palavra possa ser prática nas nossas vidas, que não seja somente pelo Espírito, que também seja, mas que ela seja prática, uma palavra prática. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe.